Hoje eu trago para falar de mim e de outros companheiros da minha faixa etária, a lei do idoso, né? Avanços e retrocessos. Milton Manuel é o meu convidado para o programa de hoje, para a gente discutir sobre a lei do idoso, a lei 4.359, aprovada em 27 de julho do ano de 2004. Bom dia, amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, amigo Ivo. Bom dia, amigo Nego. Amigo Ricardo. Os nossos ouvintes, né? Os nossos estimados ouvintes. E é, mais uma vez, com muita satisfação que a gente vem aqui e hoje, especialmente, falar sobre os desrespeitos que vinham sendo praticados contra os idosos e que continuam ainda sendo praticados contra os idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Milton, esse termo, essa lei, inclusive 4.359, de 27 de julho de 2004, você parece que há muito tempo também tem uma parceria com o doutor Antônio Silva sobre essas questões, não é? Desde a época em que ele era vereador, não é? Eu tenho tentado, eu vou pedir até a sua ajuda também, eu tenho tentado várias vezes trazer o doutor Antônio para cá, mas ele disse, não, ainda tem um detalhe, ainda tem os finalmente, não sei o que, coisa e tal, para a gente poder bater papo aqui com ele qualquer dia desse. Mas diga, em que pé nós estamos agora? A coisa tem avançado, porque aqui de vez em quando, né, recentemente as empresas de ônibus baniram os velhinhos, né? Resolveram, por livre arbítrio, né? Colocar para fora, dificultar a passagem gratuita, conforme a lei prevê, que isso é lei municipal, mas é também uma lei federal, né? Isso é respeitado no país inteiro. O que é que tem de novo para a gente comemorar ou não? A princípio, eu quero dizer que eu já tinha colocado aqui algumas pessoas que nós precisaríamos registrar como contribuintes. E o doutor Antônio, né, é o primeiro. Estava como primeiro aqui na nossa lista, né? Antônio Silva é um homem extremamente dedicado às questões sociais da cidadania. Eu já citei uma outra vez aqui, ele é autor da Lei 4.111, de 2 de janeiro, a chamada Lei do Silêncio. Ele é autor quando vereador. E Antônio Silva resolveu não mais participar da vida da política partidária, mas ele continua na política, e isto é uma prova, né, quando ele, mais uma vez, arregaçou as mangas em defesa da cidadania, da dignidade humana, quando acompanha esse processo no STJ desde 2004, né? E o outro lado é também uma pessoa que não vive da mídia, né? É uma pessoa muito reservada, né? E cuida de fazer o seu trabalho sem preocupação com dinheiro, fez com alguns status, programas com ele, mas muito depois reservado. que ele largou o cargo de parlamentar, não conseguiu mais trazer, não. Agora, posso dizer, é uma pessoa, tanto profissionalmente como advogado, mas enquanto cidadão, alguém que conhece mais a minha vida do que eu mesmo, meu. É meu anjo da guarda. E se dedica, sabe, eu acho isso é um exemplo, pelo menos para mim. A outra pessoa que gostaríamos de registrar também é o aposentado, o senhor Hélio. Um cidadão assim, inclusive ele parece muito com você. Esse cidadão foi uma das pessoas que nos procurou lá no sindicato no ano passado, muito aperreado, ele enfrentando umas dificuldades financeiras como todo aposentado enfrenta, e ainda por cima estava sendo proibido de ter acesso aos ônibus, porque ele tinha menos de 65 anos. Né? E naquela época, e ainda hoje, algumas empresas, mas naquela época todas, proibia expressamente que todo idoso com idade igual ou superior a 60 anos tivesse acesso aos ônibus de forma gratuita. E aí a gente queria registrar também como negativo duas situações. Primeiro, repudiar parte da imprensa de Caruaru que está a serviço das empresas de ônibus e também do poder público, quando não deram a devida
divulgação e publicidade desta importante decisão judicial. O cidadão de uma emissora de televisão que nos ridicularizou o ano passado, quando o Ministério Público, através de recomendação, estabeleceu que as empresas e a prefeitura passassem a respeitar os idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Esse cidadão, o ano passado, ele nos ridicularizou, né, publicamente, tanto na emissora de rádio quanto de televisão. Lamentavelmente, ele é uma das pessoas que trabalha para as empresas de ônibus, como boa parte de radialistas, jornalistas e blogueiros de Caruaru. O problema, Ivo, é o seguinte: eu não sou contra você, profissional de rádio, trabalhar para o empresariado, de forma nenhuma, é a sua sobrevivência. Agora, eu não posso aceitar determinados blogueiros, por exemplo, que viviam arriando o cacete no seu José Queiroz e hoje faz parte da folha de pagamento da prefeitura. Zé Queiroz, que era o diabo, virou o santo. Então, esse tipo de gente, nós não podemos ter um contato político com eles e até mesmo social, né? Então, essa pessoa, esse jornalista de uma emissora de televisão e rádio aqui em Caruaru, nos ridicularizou o máximo, né? E agora, quando saiu a sentença, ele calou o bico. Inclusive, a reportagem que a televisão que ele trabalha apresentou, informando que havia empresas que estavam desrespeitando a decisão judicial, né? E aí que o presidente das empresas, da Associação das Empresas de Ônibus se recusou agora, né? Agora se recusou a dar entrevista, né? Antes não, estava 24 horas, porque paga para sair nos órgãos de televisão, de rádio, na maioria das vezes, eles são patrocinadores. Então, a outra situação é que o SINDEC, diferente de algumas pessoas que se diziam defensores do pessoal da terceira idade, que estavam no Conselho Municipal de Transporte sem legitimidade e que hoje anda me achincalhando por todo canto, que iria me representar na justiça, não o fez até agora. Essas pessoas deram a prova que não representavam os interesses dos idosos, até porque votaram a favor do aumento da passagem de ônibus lá no Comute e nunca levantaram nada, uma palhinha a favor de derrubar essa manobra dos empresários em Caruaru de impedir o idoso de 60 anos ou com idade igual ou superior a 60 anos de ter o sagrado direito de utilizar o transporte coletivo gratuitamente. Então isso, Ivo, nós trouxemos aqui pela ordem, tá? Aqui eu lhe passo as mãos, aonde em 7 de abril, foi o próprio doutor Giovanni Leite, né, promotor de justiça aqui de Caruaru, que recebeu, essa é a assinatura dele aí abaixo, a petição aonde nós denunciávamos que as empresas de transporte em Caruaru, juntamente com o poder público, estavam desrespeitando a Lei 4.359, de 29 de julho de 2004, lei esta que você já informou, especialmente o seu artigo 1º. Né? E aí, o Ministério Público, né, que não é um órgão judicial, obviamente, recebeu, naturalmente, as nossas reclamações e chamou as partes, prefeitura e empresários. Né? Argumentou que era ilegal aquela posição deles, mas eles fizeram ouvidos de mercadores. Inclusive, eu já disse aqui em outra oportunidade, chegou quando nós levantamos a questão da clandestinidade e as empresas de ônibus em Caruaru funcionam sob o manto da clandestinidade, o representante das empresas disse lá que realmente existe isso. As empresas não têm amparo legal para funcionar em Caruaru. E assim também não aceitaram, né, nenhuma proposta feita pelo Ministério Público. Em 15 de maio de 2014, o Ministério Público recomendava que o empresariado, juntamente com a prefeitura, passasse a respeitar a legislação. E os empresários e a prefeitura continuaram dizendo que a lei municipal, sancionada pelo prefeito Tony Gel, em 2004, essa lei era inconstitucional. Aí a gente precisa começar agora, permita-me o termo, desmascarando
advogados, empresários e agentes públicos que diziam e continuam ainda defendendo que a lei foi declarada no STJ inconstitucional. Não procede. Quando a lei foi sancionada pelo chefe do executivo à época, o senhor Antônio Geraldo Tonigel, os empresários entraram sim com a medida judicial, mas de forma extemporânea, ou seja, fora de prazo. Perderam. Mas ficaram pagos, como eles pagam boa parte da imprensa de Caruaru, dizendo que a medida, a legislação era inconstitucional, por isso os idosos com idade de 60, a partir de 60 anos, não tinham o direito de usar gratuitamente os ônibus. O que Hitler usava na Alemanha. Uma mentira dita várias vezes torna-se verdade. O famoso ministro Goebbels. Isso! Mas sempre tem algumas vozes que contestam. E esses são tratados de comunistas, de terroristas, de baderneiros, de pessoas que gostam de confusão, porque nós não nos dobramos ao poder público, nem o poder econômico, que entende que a lei não está para eles, é só para os 3P, verdadeiramente. Então, a partir daí, nós começamos com a ajuda muito brilhante, muito importante de Dr. Antônio Silva. Nós, inclusive, requeremos o chefe do Legislativo se tinha alguma lei lá na Câmara que tivesse revogado essa lei 4.359. E ele respondeu por escrito que não, que a lei continuava em plena vigência. E aí foi quando nós, armados dessa documentação já fornecida pela Câmara de Vereadores, e com a vasta documentação, inclusive fotos tiradas aqui na empresa Tabosa, né, aonde está aqui, olha. Isso é uma foto que nós tiramos de um aviso que foi afixado, né, no ônibus. Senhor usuário, só é permitido a entrada pela porta dianteira de pessoas devidamente identificadas. Aí vem, quem são essas pessoas? Idoso acima de, aí colocaram um corretivo para confundir os idosos. Mas o nosso amigo Ricardo esteve junto a vários motoristas e cobradores em gravações que nós temos, que foram apresentadas também ao Ministério Público. Eles disseram por diversas vezes: nós estamos cumprindo ordem de nossos patrões, ou seja, dos donos das empresas de ônibus. Não é para permitir o acesso do idoso com idade igual ou superior a 60 anos. Beleza. A partir daí, nós procuramos o Ministério Público, como já dissemos, o Ministério Público que tentou por várias vezes, de forma administrativa, resolver tal situação, mas como o capital ganancioso é, e de Caruaru não é diferente, não quiseram conversa. O Ministério Público apresentou a recomendação, como eu já disse, e em última instância não teve outra alternativa que não fosse a de promover ou requerer liminarmente através de ação civil pública. Pronto, estou de volta então, onde Milton Manuel está aqui esclarecendo para a gente pontos dessa lei do idoso de 4.359, a lei 4.359 de 27 de julho de 2004. Seus avanços e retrocessos. Apesar dos avanços, o que fica mais marcado são os retrocessos, as dificuldades, né, Milton, criadas para o idoso. Né? Eu diria, Ivo, eu diria que, neste caso, os avanços. Eu ainda passo, a reflexão que eu fiz da semana passada para cá, é que é preciso confiar no Poder Judiciário, sim. Com todas as mazelas, com todas as dificuldades, porque o Estado brasileiro não tem interesse que o Poder Judiciário funcione a serviço do interesse público, da cidadania, do meio ambiente.
etc. Não tem interesse que o Ministério Público também assim o seja. A falta de equipamento, de pessoal, de toda a infraestrutura no Poder Judiciário, no serviço público de forma geral, é algo pensado. Porque o Estado brasileiro é um grande aliado do capital explorador, do capital especulativo, né? É um grande aliado. Então não tem o menor... Mas aí, do outro lado, nós entendemos que é preciso. O nosso amigo Hélio, que a gente tentou trazê-lo aqui também, né, mas não conseguimos, ele chegou muito nervoso, que não vai dar em nada. E como nós conhecemos todo esse processo, né, a tramitação dentro do Ministério Público, no Poder Judiciário, nós dizíamos para ele, amigo Hélio, tenha paciência. O rito é esse aqui. O Ministério Público está fazendo a parte dele, chamar as partes envolvidas para discussão, sugerir, etc. Em última instância, o Ministério Público vai acionar o Poder Judiciário, e o que fez de fato. Então eu considero isso um avanço. O retrocesso é as denúncias que vêm sendo feitas de que muitas empresas ainda estão desrespeitando essa determinação judicial. Veja só, estes mesmos que se dizem promovedores da geração de emprego, do bem-estar social, né, nos discursos que eles pregam, são exatamente eles quem desrespeitam a legislação, quem desrespeitam os idosos, enfim. O que é preciso ser dito é que essa decisão judicial não é só para o transporte urbano, mas também rural. Então, os nossos amigos aposentados da zona rural também têm este direito. E a empresa que estiver impedindo que o seu Ivo tenha o livre acesso ao transporte público de Caruaru, urbano e rural, ele deve, a orientação que nós passamos é que ele deve anotar o número do ônibus, se possível hora, dia, o nome do motorista, que nada tem a ver, né, nada tem a ver, ele cumpre ordem do seu patrão, das empresas de ônibus, ou do cobrador, conforme seja o caso, né? A placa do veículo, ou seja, todos os elementos possíveis e de preferência com testemunha, e levar até o Ministério Público, né? Então, porque, infelizmente, no Brasil é isso. Não falta lei no Brasil, não, Ivo. Lei nós temos. Nós temos mais de 12 mil leis. Não dá nada é fazer cumpri-las. Mas falta, primeiro, que eu, cidadão, não é só esperar o Poder Judiciário. Nós tivemos uma reunião uma vez no Ministério do Trabalho, isso faz um certo tempo, e naquela época o delegado, hoje é superintendente, ele dizia que ficava muito triste ir para a rua fiscalizar, ou seja, e ainda autuar uma empresa por ela descumprir uma convenção coletiva. Um instrumento que foi amplamente debatido entre os sindicatos dos trabalhadores e o sindicato patronal. Não houve em momento nenhum a interferência do Estado, até porque ao final firmou-se uma convenção, ou seja, um acordo. Quer dizer, foi livre, as partes firmaram aquilo ali de forma espontânea. Não houve lá o império do Estado, vocês têm que fazer isso ou aquilo. Não, foi uma ação livre, mas é preciso a presença do Estado para fazer cumprir isso. A mesma coisa em Caruaru, a sentença. Né? Isso não quer dizer que eles não têm o sagrado e constitucional direito a recorrer. Sim, se vai haver procedência ou não é outra discussão, que nós, humildemente, acreditamos que não vai prosperar em favor desse recurso que eles já impetraram, estão impetrando, não sei. Né? O fórum está de recesso, só a partir de 1º de julho aqui volta, a gente vai pegar mais subsídio. Mas, enfim, essa é a forma como grande parte do empresário trata o seu cliente, seja ele o trabalhador, que paga lá à vista com o Vale Transporte, seja o aposentado que já pagou antecipado. Inclusive, nós estamos fazendo uma distribuição do nosso informativo numa determinada local e uma comerciária disse que a gente não fazia nada, que só ia lá entregar papel a eles, que a gente só vivia envolvido com o negócio de transporte. Ora, o papel a gente tem que entregar, que é as informações.
O transporte, a gente tem que entender que se alguém questionar por que é que nós estamos preocupados com os idosos, nós vamos responder na ponta da língua. Nós temos associados comerciários da ativa e comerciários aposentados. Porque a legislação federal, a Constituição, a Carta Maior, né, ela estabelece que o associado tem direito de ser votado e votar, ou seja, nesse caso, a associação. Tem outra coisa, seu Milton Manuel, se hoje tivesse 20 anos, que não tem, ele precisaria se lembrar que ele iria ficar velho ou idoso e também iria se aposentar. Então este é o papel do sindicato, lutar pelos interesses de todos os comerciários e trabalhadores em geral. Não vamos ficar só nessa. Na próxima semana vai ter novidades sobre antenas de celulares aqui em Caruaru. Não vou expor agora, mas quero, como sempre fizemos, ser de primeira mão aqui, nesta emissora aqui, no seu programa. Com certeza. Nós não abrimos mão, dentro ou fora do sindicato, dentro ou fora de associação de moradores, de defender a cidadania, o meio ambiente, né, o interesse público e, acima de tudo, os trabalhadores. Nós não fazemos sindicalismo de colaboração. Nós não fazemos sindicalismo de resultado. Fazemos e defendemos sindicalismo classista, onde todos os trabalhadores devem ter a atenção de qualquer sindicato, Ivo. Ô Milton, eu me lembro que quando houve exatamente a decisão dos poderes constituídos, do Ministério Público, enfim, para que se cumprisse a lei, que existe a lei municipal, imediatamente a Destra lançou uma nota oficial, né, em direção às empresas de ônibus, solicitando o fiel cumprimento da decisão. Por força da justiça, né? Isso, sim, por força da justiça. Está sendo cumprido? Não. Não. Muitas empresas, como dissemos há pouco, as denúncias que recebemos dão conta que muitas empresas não estão respeitando. E aí, por isso que a gente insiste ou sugere que os idosos que estão sendo prejudicados devem procurar sim o Ministério Público. Devem sim. Inclusive, Ivo, a gente está pensando também, a próxima etapa, ver de que forma os aposentados podem ser ressarcidos. Desde 2004 para cá, eles pagam passagem. Então, quem é que vai ser responsável? Se é a prefeitura, se os empresários, não sabemos, mas nós estamos trabalhando isso também. É exatamente isso, nós, como membros do Conselho Municipal de Transporte, que tanto empresários como prefeitura não quer saber da presença do SINDEC no Conselho Municipal por essas ações que acabamos de falar e tantas outras, inclusive a passagem de ônibus que nós contestamos. Como é que você aumenta a tarifa do transporte coletivo e não garante o mínimo de respeito ao usuário? Tá aí. Quer dizer, o pessoal tem abrigo? Os horários são respeitados? Não, amigo. Então como é que você quer aumentar a passagem de ônibus? A gente não pode apenas esperar pelo poder público, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Nós temos também que fazer a nossa parte. O amigo Hélio nos procurou lá no sindicato. Estava na Câmara de Vereadores, uma senhora também já tinha feito a denúncia. Então, alguém nos provocou. Recebida a denúncia, vamos provocar os poderes constituídos. E assim o fizemos. Os carros de som não circulam no centro de Caruaru, primeiro graças a Antônio Silva, autor da lei. E nós que fomos para o Ministério, porque na época a lei dizia que não podia circular, mas não punia. Então veio a doutora Regiane Strider e impõe a alteração da legislação. Aí já foi no governo Zé Queiroz. Eu lembro, eu perdi alguns amigos por causa disso, donos, proprietários de carro de som, por causa disso aí. Amigo Ivo, como o tempo já está... Urge. Nós vamos aqui não ler a sentença na íntegra, é claro, mas tentar resumir aqui. Olha. O doutor juiz, ele diz claramente aqui, olha, determinar que as empresas de ônibus tal, que de imediato cumprimento à Lei Municipal 4.359/2004, em especial
o seu artigo 1º, parágrafo único, para conceder aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos a gratuidade integral na utilização do sistema de transporte coletivo urbano e rural no município de Caruaru. Aí vem aqui, sob pena de multa individual no valor de R$1.000, e aí depois vem aqui a destra, se ela descumprir, né? Porque ele determinou aqui, determina ainda aos demandados, no caso, as empresas de ônibus e a destra, que no prazo de 5 dias afixem cartazes ou aviso com boa visibilidade nos ônibus, terminais de passageiros, guichê e outros pontos de venda de passagem, de embarque e desembarque de passageiro, informando o direito ao passe livre de que são credores no serviço público de passageiro, urbano e rural, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Quer dizer, está bem claro aqui, essa sentença foi prolatada pelo excelentíssimo senhor Dr. José Adelmo Barbosa da Costa. Quer dizer, Ivo, não estamos aqui, digamos assim, eufóricos. Aqui precisamos também registrar a postura que teve o Ministério Público aqui, Dr. Paulo e Dr. Giovanni, né, Leite. Né, a gente tem discutido muito, inclusive, uma das reuniões que nós tivemos sobre o aumento da passagem de ônibus. Tivemos um debate, inclusive, um pouco acalorado, mas a preocupação deles... A preocupação deles... Nosso Fred Santiago está lhe mandando um grande abraço. A gente agradece. O Fred é outro companheiro de luta, né, o Fred da ATEC. Nós precisamos dar uma conversada, mas amanhã à tarde acredito que nós estaremos juntos num evento que teremos aí. E é um prazer, é um parceiro nosso, a gente precisa de continuar com essa parceria com esse companheiro. Obrigado, Fred, pelo apoio, inclusive. Agora, Ivo, então, a gente vai, o doutor juiz estabeleceu, então a gente precisa registrar essa postura do Ministério Público, né, do Poder Judiciário, através do doutor José Adelmo, né, mas agora é preciso a parte do aposentado. Né? A arma está na mão dele, que é uma sentença. Inclusive, nós vamos disponibilizar essa sentença no nosso site, e algum aposentado ou qualquer outra pessoa que quiser vai estar disponível lá no nosso site, que é o sindec.org.br, ou se preferir lá diretamente no sindicato, sem nenhum custo, nós vamos fornecer cópia da certidão, ou melhor, dessa decisão do doutor juiz. E, como já disse, o aposentado tem uma ferramenta, uma arma extraordinária que chama-se essa sentença. Agora é preciso que ele exija o cumprimento dela. Deixem que chame ele de chato, de velho criqui, o que eles quiserem. Os adjetivos mais baixos que chamam com os idosos. Mas eles não baixem a cabeça, não deixem de lutar. Não deixem, porque é um direito sagrado. A legislação garante que o idoso com idade igual ou superior a 60 anos, seja da área urbana ou rural aqui em Caruaru, tenha o direito de não pagar nenhum centavo no transporte coletivo. Então, a gente fica aqui muito agradecido mais uma vez por essa oportunidade que nos é concedida. Eu faço esse agradecimento em nome da direção do SINDEC e de todos os idosos, né, envolvidos nesse processo, o Antônio Silva, advogado, o aposentado Hélio, né, vocês aqui dessa emissora que sempre abriram espaço para todo e qualquer debate que é interesse público ou que é de interesse público. E nós só temos uma coisa, vamos continuar lutando. Já disse, dentro de associação ou fora da associação. Dentro ou fora do sindicato, nós vamos continuar lutando, porque essa é a nossa missão e é muito gratificante poder levar esclarecimento às pessoas, coisa que grande parte da imprensa de Caruaru não tem coragem de fazer. Isso é que é o importante, é levar esse esclarecimento e estar sempre prestes aí
a comentar exatamente essas decisões em benefício exatamente da comunidade. E digo mais, Ivo, faço com muita satisfação. Sei de tudo, todos os perigos que podem acontecer comigo, tudo que posso enfrentar. Sei, estou convencido, consciente, não estou aqui querendo aparecer, mas é algo que faz parte da minha vida. Repito, dentro ou fora de sindicato, não vão se ver livres de mim. Muito bem, obrigado, Milton Manuel, mais uma vez, o presidente do SINDEC, que esteve aqui conosco esclarecendo exatamente sobre essa lei do idoso 4.359 de 2004, que concede, evidentemente, agora, inclusive ratificado pela Justiça Local, né, a gratuidade, tanto do transporte coletivo urbano como rural, para pessoas com igual ou acima de 60 anos de idade.